Mulher mendiga grávida pediu ajuda, mas uma mulher a seguiu e viu isso. Ela sentiu que algo não estava bem com a mulher. Ela estava tentando iludi-la afinal. Muita coisa estava acontecendo em sua mente. Havia a possibilidade de ela ter sido atraída. Nesse caso, ela também estava em perigo. Ainda assim, o fato de o mendigo se sentar no carro sem qualquer oposição, ela sentiu que algo não estava bem. Então ela estava determinada a segui-la e descobrir o que realmente estava acontecendo. No entanto, ela não tinha ideia de que iria encontrar toneladas de mentiras. Era um dia normal para Melissa Smith e ela estava fazendo algumas tarefas em sua cidade natal, San Diego, Califórnia. Ir ao supermercado local era uma tarefa comum dela e ela veria os mesmos rostos amigáveis sempre que fosse. E ela sabia que também veria outra pessoa, o mendicante. Mesmo assim, neste dia, Melissa sentiu que algo não estava bem. Ela acreditou em seu pressentimento e começou a descobrir. Quando ela estava colocando as sacolas de supermercado em seu carro, Melissa percebeu que o pedinte e seu filho estavam saindo de seu lugar. No entanto, o que aconteceu a seguir a chocou. Como esta pobre mulher tinha que viver na rua, ela decidiu procurar um bom lugar. Ela se sentava em um lugar minúsculo durante o dia fora do East Lake Village Center, um shopping center que continha restaurantes, mercearias, salões de beleza, dentistas, lojas vintage, floristas, departamentos de roupas, joalherias e lojas de doces. Normalmente é um lugar lotado e ela sabia que as pessoas têm moedas no bolso. Ela esperava que alguém lhe desse dinheiro, especialmente quando as pessoas percebessem que ela estava grávida. No entanto, ela não tinha ideia de que alguém a estava espionando. Embora a Califórnia seja conhecida por Hollywood, sua arquitetura impressionante, seus parques nacionais e seu clima maravilhoso, há um grande número de desabrigados. No entanto, há momentos em que as pessoas agem como sem-teto e Melissa nunca se deixa enganar por eles. A visão dessa mendiga tornou-se comum, pois Melissa a via toda vez que ela ia à loja. Eu me senti mal. Há uma senhora grávida com um filho que está com pouca sorte, explicou ela. Ela não tinha ideia de que esse sentimento descobriria algo surpreendente. Cada vez que ela vai às compras, Melissa vê essa mulher parada sob o sol escaldante por horas, usando roupas manchadas. Na maior parte do tempo ela ficava sozinha e às vezes havia um homem com ela. Melissa presumiu que ele fosse seu marido. Essa mulher se tornou uma pessoa bastante conhecida na área e os donos das lojas costumam dar sanduíches, bebidas e trocados. Ela conseguiu chamar a atenção e simpatia do público. Mas Melissa estava tão curiosa sobre essa mulher. Melissa estava preocupada com o mendigo. Não só que ela era uma sem-teto, mas também tinha uma família para alimentar. Melissa passava por ela toda vez que ela ia às compras. Isso aconteceu por 2 meses seguidos. Melissa achou que a mulher deveria estar tão desesperada e por isso ficava horas sob o sol, mesmo sem água ou comida. Acima de tudo, ela estava grávida. Mesmo assim, Melissa sentiu que há algo suspeito. Era evidente que essa mulher tinha bastante experiência nisso. Ela sabia perfeitamente como chamar a atenção das pessoas. Além disso, ela sabia que sua situação faria todos sentirem muito por ela. Ela tinha uma história perfeita que acompanha a sua situação, uma mãe grávida lutando para sobreviver com seu filho. Ao mesmo tempo, ela tendia a segurar um cartaz de papelão com "Por favor, me ajude", escrito em preto bem na barriga da grávida. Se as crianças pequenas não parecem patéticas o suficiente para as pessoas, elas ficam muito tristes com o filho que ainda não nasceu. Ela pode estar dizendo a verdade, mas ela queria confirmá-la. Melissa morava mais perto do East Lake Village Center e ela faria suas compras antes da corrida para a escola. Mas um dia ela teve uma forte sensação de ter um smoothie fresco. Quando ela chegou à loja, era quase hora de fechar e o mendigo não estava em lugar nenhum. Melissa ficou preocupada, mas ela achou que a mulher estava bem. No caminho de volta, ela percebeu que estava prestes a ficar sem gasolina, então decidiu parar em um posto de gasolina que ficava do outro lado da rua. Quando ela estava saindo do carro, ela percebeu algo incomum que a fez investigar mais.
Melissa viu que essa pobre senhora estava parada na lateral do complexo comercial. Ela pensou que a mulher estava tentando encontrar mais alguns centavos antes de ir para casa. Imediatamente, um veículo apareceu e vinha em sua direção. Muitas suposições estavam acontecendo na cabeça de Melissa. Ela pensou: quem era o motorista? O mendigo estava em apuros e para onde foi seu filho? Ela observou o carro e ficou muito desconfiada. Ela estava esperando impacientemente. Melissa ficou pasma com o que aconteceu a seguir. O motorista era o companheiro da pobre mulher. Acima de tudo, o carro que ele dirigia a deixou ainda mais surpresa. Esse homem estava dirigindo um Mercedes-Benz. É um carro de luxo conhecido por seus interiores de couro de alta qualidade e preços caros. Melissa queria descobrir o que está acontecendo. Ela não tinha ideia de que seria o assunto das manchetes. Eles estavam indo embora e percebi que entraram em um Mercedes-Benz. Eu pensei: uau, um Mercedes-Benz. Melissa revelou. O fato de o carro ser caro e aparentar ser novo tornava as coisas ainda piores. Sem pensar duas vezes, Melissa começou a seguir o casal. E ela não se esqueceu de registrar tudo. Ela viu que eles estavam rindo baixo e eis que eles estavam na nossa frente. Aqui estão contando dinheiro, rindo. Seu filho não estava em uma cadeirinha ou cinto de segurança. Ele está no banco da frente com eles, explicou Melissa. Ela estava tão brava e ela não queria deixá-los ir. Ela se sentiu obrigada a revelar a verdade ao público. Melissa os seguiu e viu que o carro estava parado. Ela ficou surpresa ao ver que eles estavam bem na frente de outro complexo comercial. Parecia que eles tinham um plano perfeito para ganhar dinheiro. Então, a mulher saiu do carro e começou a fingir que era uma mendiga. Ela se senta lá com o sinal. Ele vai e estaciona a Mercedes. Eles colocaram o sinal e não menos de 5 minutos. Aqui ela está recebendo dinheiro de todas essas pessoas, explicou Melissa. Sempre que via o mendigo, Melissa sabia que algo não estava bem, mas ela não tinha ideia de que isso acabaria envolvendo as autoridades. Melissa ficou com tanta raiva naquele momento e tirou várias fotos do mendigo e seu filho. Espere! O garoto era filho dela. Assim que o casal notou Melissa, eles estavam com tanta raiva e começaram a gritar e berrar com ela. A mulher até pegou uma grande pedra. A próxima coisa que eu sei é que ela pegou uma pedra grande, disse Melissa. Não sei se as grávidas podem fazer isso, mas era muito grande sobre sua cabeça e veio até mim com esta pedra. Havia outra mulher e viu o que estava acontecendo, então ela decidiu chamar a polícia. O mendigo pegou o menino e começou a fugir. Mesmo assim, Melissa não estava pronta para desistir. Melissa não queria deixar esses fraudadores escaparem facilmente. Ela compartilhou todas aquelas fotos em suas contas de mídia social e até contatou a estação de notícias local. Ela queria tornar o público ciente dessa fraude e evitar que as pessoas dessem dinheiro a falsos mendigos. A estação de notícias estava tão curiosa e eles queriam saber o que estava acontecendo. Como Melissa tinha fotos, eles poderiam facilmente pegar as placas do carro. Eles descobriram que o carro estava registrado em nome de uma mulher, mas o endereço era confidencial. Isto foi apenas o início. Logo, os jornalistas ficaram tão obcecados com essa história. Eles foram capazes de rastrear a localização da mulher. Eles rastrearam os apartamentos em Sinitas Heights. Eles também descobriram que os moradores pagam um aluguel de US$ 2.500. Em pouco tempo, as pessoas ficaram sabendo disso, e todas as revistas, rádios e jornalistas de jornal foram ao local, mas ninguém atendeu a porta. Ninguém havia entrado ou saído do apartamento. Depois disso, outra coisa aconteceu. Um novo casal mudou-se para o apartamento porque o casal que vivia antes tinha saído durante a noite, mesmo sem qualquer aviso. Melissa ficou chocada ao ver a atenção que a história estava recebendo. Como mencionamos anteriormente, Melissa compartilhou essa história estranha online e ela forneceu a prova com fotos e vídeos. Muitos jornalistas a procuraram para obter informações e depois compartilharam a história eles mesmos. Eu me sinto mal.
Não dê dinheiro a essas pessoas. Eles não precisam disso. Eles estão dirigindo um Benz, ela implorou. Os residentes ficaram muito chocados ao ouvir isso. Eles não podiam acreditar que uma pessoa usava uma criança pequena e a gravidez para ganhar dinheiro de outras pessoas. Depois de alguns dias, os jornalistas receberam um telefonema que os fez espiar uma nova cena. O mendigo foi encontrado. Uma jovem chamada Rebecca tinha ouvido falar da história enquanto dirigia para outro shopping center. Ela imediatamente reconheceu a mulher que estava nos vídeos de Melissa. Ela então comentou sobre um dos posts de Melissa e até postou uma foto para provar isso. Logo, quando Emily Valdez ficou sabendo, reuniu sua equipe e foi para o shopping. Eles não queriam que esse mendigo escapasse impune novamente. Valdez foi de acordo com as informações da jovem e ela começou a procurar a mulher no shopping. Ela viu muitas mulheres grávidas, mas elas não eram mendigas. E ela finalmente encontrou a mulher dos postos de Melissa e ela ficou pasma. Valdez tinha certeza de que a mendiga estava grávida. E 2 dias depois de Melissa descobrir a verdade, essa mulher mudou de lugar e começou a fazer suas coisas segurando um bebê. No entanto, Valdez não queria parar. Valdez se aproximou da mendiga e apontou o microfone para ela e perguntou: "É você?", implorando. Ela instruiu sua equipe a gravar tudo. Valdez agarrou seu telefone para mostrar os vídeos da mendiga Melissa. A senhora olhou para o telefone, naquele ponto em Valdez, e depois, deu uma olhada na câmera. "Eu não falo inglês", ela murmurou. Seu filho puxou seu suéter. Ele era positivamente o garoto das fotos de Melissa. Em todo caso, naquele ponto, enquanto Valdez seguia a senhora estrada acima, o companheiro do mendigo apareceu. "Mantenha a câmera em movimento", Valdez disse. Ela estava feliz em fazer qualquer coisa por uma história decente. O homem tentou afastar os jornalistas de sua família, mas eles não desistiram. Os jornalistas seguiram a família estrada acima, depois da curva, e os viram amontoar-se na traseira de uma minivan. O veículo tinha as placas de vendedor e Valdez foi persuadida de que as recebeu. Ela verificou o reconhecimento facial da senhora do vídeo e da senhora que ela conheceu naquele mesmo dia. Ela ficou feliz ao ver os resultados, eles correspondiam a 80%. Valdez naquele ponto observou o cúmplice da senhora. Havia algo em particular em sua resposta que a fez pensar que havia mais a revelar. Além do mais, seu palpite estava correto. O homem estranho disse algo para Valdez em espanhol. E então ele novamente murmurou algo para seu parceiro em um idioma diferente. Valdez não conseguia compreender o que diziam, mas queria descobrir. Mais tarde, o que ele disse os ajudou a encontrar a verdade. Valdez baixou a gravação, colocou os fones de ouvido na cabeça e apertou o play. Ela sintonizou as palavras novamente. Ela foi incapaz de reconhecer o idioma. Seja como for, ela teve a sorte de receber um telefonema de um especialista. Leslie Albright é uma investigadora resignada e ela falou sobre o breve encontro de Valdez com os suspeitos. Ela era uma pessoa urgente do Departamento de Polícia de San Diego durante a investigação de quadrilhas de crime clandestino. Como ela trabalhava há 25 anos, Leslie se tornou uma especialista. Essa história fez Leslie pensar. Ela percebeu que já tinha ouvido aquela língua antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Nesse ponto, ela percebeu. Leslie entendeu que a senhora não era uma pobre pessoa convencional e que essa história era mais maligna do que parecia. Não só Valdez, mas também quase todas as pessoas estavam procurando pela mulher com tanta curiosidade sobre o que estava acontecendo. No entanto, eles não sabiam que isso levaria a uma fraude a ser revelada. Muita coisa estava acontecendo do que eles esperavam. Por quase nenhum ano, as pessoas começaram a ver um problema em sua localidade. A Califórnia era retratada como uma cidade de cultura moderna e estilos de vida luxuosos, mas havia uma questão importante que todos desconsideravam e estava se deteriorando constantemente. Um cliente do Reddit finalmente precisava descobrir a realidade, mas fazer isso era arriscado. Leslie comprometeu sua vocação para pegar criminosos. Além disso, normalmente,
Os mendigos não estão associados a nenhuma ofensa. No entanto, a linguagem que o homem estranho estava falando a fez imaginar que havia mais nessa história. Ela assistiu à gravação de Valdez novamente e percebeu o idioma. O homem falava romani e eles tinham uma técnica típica para desculpar a imprensa. O que mais esse casal estava encobrindo? A detetive Leslie entendeu que o casal estava associado a uma quadrilha do crime organizado que ela pesquisava há muito tempo. Esta reunião começou seu anel logo após sua entrada ilícita nos Estados Unidos. Tragicamente, eles cometem violações no dia a dia. Os indivíduos da reunião viviam em condomínios baratos e reivindicaram vários veículos. Isso permitiu que enganassem inúmeras pessoas. Leslie comunicou sua decisão a Valdez. O homem e a senhora da gravação eram mais colegas do que casais. Além disso, a gravidez foi apenas um truque. Havia significativamente mais camadas nesta história. Por um bom tempo, as autoridades tentaram pegar esses culpados e lidar com eles. Seja como for, eles foram espertos o suficiente para não permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Quando percebem que alguém está fazendo a manifestação, recolhem os sacos e fogem. Obviamente, a mendiga que Melissa gravou fez o mesmo. Além disso, exatamente quando parecia que tudo era mais do que um homem interveio e forneceu alguns dados. Isso pode permitir que os especialistas descubram mais sobre os culpados. Este homem disfarçado descobriu alguns dados que até colocaram sua própria vida em perigo. Além disso, ele compartilhou todas as sutilezas no Reddit. Tive um amigo de um amigo que me disse que os conhecia e que eles são apenas uma dupla de trapaceiros cujas famílias traíram seu caminho para o país. Em qualquer caso, ele não parou por aí. Ele até garantiu que a senhora foi forçada a fazer essas coisas. O homem estava apreensivo com sua segurança e apagou seu perfil pouco depois de compartilhar esses dados. Quais poderiam ser os resultados de seu personagem foi descoberto. Depois disso, mais dados começaram a surgir. A propósito, a senhora costumava encher suas roupas com espuma e fingir que estava grávida. Por causa da barriga falsa, ela ganharia mais de US$500 por dia. No entanto, ela não foi de forma alguma a única que fez isso. No que diz respeito às redes criminosas, os homens frequentemente conduzem suas atividades. Eles garantem abrigo e comida para senhoras frenéticas em troca de algum trabalho. As senhoras são despachadas todos os dias e reunidas à noite. Obviamente, o benefício não é apropriado decentemente. Os indivíduos que dirigem tudo que levam modos de vida luxuosos enquanto outros não. Eles vão usar os bebês, as crianças, de qualquer maneira que puderem. As crianças não vão à escola porque seu trabalho e seu futuro são os negócios da família, revelou Leslie mais tarde. Essas crianças nunca recebem educação e tudo o que sabem é um crime. As pessoas devem saber, existem muitos serviços e organizações para ajudar as pessoas, especialmente para mulheres com filhos. Eles estão se aproveitando de todos eles, bem como enganando as pessoas nas entradas do estacionamento. Nenhum deles está relatando o dinheiro que estão ganhando com sua mendicância e ambos estão alegando pobreza para obter assistência estadual e federal, acrescentou o usuário anônimo do Reddit. Mesmo assim, após o aviso ter sido feito, ele recebeu telefonemas ameaçadores. Ele fez uma última coisa a dizer antes de querer apagar todos os seus vestígios da internet. Eles podem estar de pé e tentando este golpe novamente ou pode ser outra mulher. De qualquer forma, chame a polícia sobre eles, certificando-se de dizer ao despacho que eles são os golpistas da BMW, para que sejam identificados e o Estado possa iniciar o procedimento de deportação adequado contra eles. Não ajude nenhum deles ou dê dinheiro a qualquer um dos mendigos que você possa ver. O aviso do usuário do Reddit foi claro. E a equipe de Leslie está tentando capturar operações como essa. Devemos ser gratos por Melissa porque, sem ela, ninguém jamais ouviria sobre esses mendigos. Mesmo assim, há uma pergunta. Se a polícia não puder pegá-los, como eles serão parados?